Olá pessoal, muito prazer em reencontrá-los ou conhecer quem ainda não foi meu aluno. Meu nome é Rafael Mendonça, sou professor de Direito Civil aqui do nosso curso Master Juris e vamos iniciar hoje a disciplina Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Vamos começar na aula de hoje a análise da Lei 13.146 de 2015. Bom, vamos pontuar alguns aspectos interessantes dessa lei e eu peço que você já comece anotando. Ponto 1, introdução. Vamos fazer aqui uma pequena introdução da nossa lei 13.146.1, portanto, introdução. Bom, primeiro, a publicação da lei, ela ocorreu em 6 de julho de 2015. Com um vacatio legis de 180 dias. Então, nessa introdução, a primeira coisa que a gente começa a observar é a vigência da lei, o início do vigor dessa norma, um aspecto importante dentro dessa introdução. Notem, o artigo 8º, parágrafo 2º, da Lei Complementar 95 de 98, afirma que realmente os prazos de vacatio legis eles devem ser computados em dias. Então, bato palmas aqui para o legislador que vinha numa cultura de estabelecer período de vacatio em meses ou anos. O Estatuto do Deficiente ele começa bem, porque segue o que uma orientação doutrinária majoritária entende e também o que a Lei Complementar 95 de 98, no seu artigo 8º, parágrafo 2º, preceitua, vai muito bem o Estatuto. Bom, o parágrafo 1º desse artigo 8º, porque o 2º diz que o período de vacatio legis ele tem que ser dado em dias. Mas o artigo 8º, parágrafo 1º, ele vai nos dizer a forma como deve ser computado esse período de vacatio legis. Ele diz que nós devemos incluir a data da publicação, incluir a data do fim, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral, beleza? Então, bem interessante, muito interessante, porque essa contagem, com o período de vacatio dado em dias, incluindo a data do início, incluindo a data do fim, com vigor no dia subsequente à sua consumação integral, nos leva a crer que o início da vigência do Estatuto foi no dia 7 de janeiro de 2016. Então agora, a partir do dia 7 de janeiro de 2016, o tratamento que é dado à pessoa com algum tipo de deficiência é um tratamento diferenciado. Beleza? Vocês vão ver por quê. Então vamos ver por quê. Um outro ponto interessante que nós devemos observar ainda nessa introdução diz respeito à sistematização que foi feita no Estatuto. O Estatuto está dividido em uma parte geral, que vai do artigo 1º ao artigo 78, e uma parte especial, que vai do artigo 79 ao artigo 127. Isso é importante porque dá ao Estatuto um tom de codificação, seguindo todos os exemplos de microsistemas vigentes no país desde o início do processo de descodificação iniciado em 1930 aqui no Brasil. Esse processo de descodificação e o Estatuto do Deficiente não deixa de ser um exemplo, como eu dizia. Esse processo de descodificação vem no momento em que ganha força no Brasil o fenômeno, melhor dizendo, da publicização do direito privado. Gente, esse fenômeno da publicização do direito privado nada mais é do que a intervenção do Estado nas relações privadas com o objetivo de reequilibrá-las. Então, o Estado reconhece que há um desequilíbrio material, um desequilíbrio concreto nas relações privadas, muito por conta do tratamento
que o Código Civil de 16 estabelecia a essas relações privadas, a essas relações particulares, e a forma que o Estado encontra de intervir nas relações privadas com o objetivo de reequilibrá-las é através dos microsistemas. Então, um processo de descodificação ele tem início para a formatação de microsistemas que reconhecem, no caso concreto, a necessidade de um tratamento diferenciado para alguns particulares. Desde 30, nós não paramos no Brasil de descodificar Estatuto da Mulher Casada, Estatuto do Indígena, Lei de Condomínio Edilício, Lei de Locações, Lei de Registro Público, ECA, CDC, Estatuto da Pessoa Portadora de algum tipo de deficiência, e por aí vai, e por aí vai. Então, é importante nós observarmos que o Estatuto ele vem com uma concretização de um reconhecimento de que na tutela dessa relação privada, uma das partes merecia uma tutela diferenciada. Isso não quer dizer, e nós vamos trabalhar isso aqui, que a pessoa portadora de algum tipo de deficiência, ela tem que ser protegida. Ela tem que ser tratada de uma forma diversa por inúmeras circunstâncias. Isso não quer dizer que tem que ser outorgado a ela um maior grau de proteção e, portanto, uma maior limitação na prática dos atos da vida civil. Nós vamos ver que nem sempre proteção ela vem em paralelo com um tratamento diferenciado. Nem sempre tratar de forma diferenciada um privado, um particular, é protegê-lo. Nem sempre é isso que acontece, beleza? E eu acho que a tutela do consumidor deixou isso muito claro. Você reconhece que o consumidor é uma parte vulnerável naquela relação jurídica. Você reconhece que o consumidor ele tem uma tutela diferenciada naquela relação jurídica, mas isso não quer dizer que ele tem que ser extremamente protegido. Você tem que garantir uma série de direitos para que ele possa, de igual para igual, praticar os atos naquela determinada relação jurídica. Isso tudo para dizer para vocês que o Estatuto do Deficiente ele é um microsistema e ele tem os seus institutos, todos eles sistematizados, beleza? Então nós temos uma parte geral e uma parte especial, com uma estrutura de código. Não só ele tem uma estrutura de código, de microsistema, por ter uma parte geral e uma parte especial, mas também porque ele fala de temas de diversos ramos do direito. Você tem aspectos de direito civil, aspectos de direito administrativo, porque é uma lei que trabalha muito com política pública. Nós temos aspectos de direito processual, aspectos de direito penal, temos crimes tipificados aqui na Lei 13.146. Então, não só ele está sistematizado, como ele também, ele de alguma forma, ele traz temas de vários ramos do direito, Beleza, gente? Tranquilo? Só você dar uma mapeada aqui no Estatuto comigo. Você tem, logo no livro 1, que fala da parte geral, você tem lá disposições preliminares, depois você tem os princípios básicos do direito da proteção de deficiência, você tem direitos fundamentais básicos, você tem princípios, direitos básicos, você tem a conceituação do que vem a ser uma pessoa portadora de deficiência, o conceito de deficiência, o conceito de diversos institutos relacionados à deficiência. Então, essa parte geral vai te dar todo um arcabouço teórico, toda uma conceituação de institutos importantes que depois nós vamos aplicar lá na parte especial, a partir do artigo 79, beleza? 79. E logo no artigo 79, ele já vem no título 1 do acesso à justiça. Olha só, tema direito processual. Acesso à justiça. Como é que vai ser dado o acesso à justiça? Beleza? Aí depois no artigo 88, dos crimes e das infrações administrativas. Olha o direito penal, olha o direito administrativo aqui. Enfim, ele é um microsistema. A estrutura de código está sistematizada e trata, portanto, de diversos
ramos do nosso direito, beleza? Então, pontos importantes aí para a nossa leitura, para a nossa perspectiva. Bom, ainda no ponto 1, nessa introdução, importante vocês saberem que estudar o Estatuto do Deficiente não é estudar só essa lei, é estudar também toda uma legislação correlata. Eu queria citar para vocês algumas dessas leis, pelo menos as mais importantes, para que você já anote e já fique aí no seu caderno bem organizado. Bom, a legislação correlata ela começa com a Lei 7.853 de 89. A Lei 7.853 de 89 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORD, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências, beleza? Então, na verdade, nós já tínhamos, desde 89, uma legislação que cuidava da pessoa portadora de algum tipo de deficiência. Além disso, nós podemos citar outras leis correlatas importantes. Por exemplo, nós temos a resolução, Resolução 230 de 2015 do CNJ. Depois nós temos, calma aí que eu vou pegar aqui, temos a Lei 10.098 de 2000 e o Decreto 5.296 de 2004, que fala sobre normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade. Então, um problema aí de pessoas com deficiência que impedem uma acessibilidade plena. Nós temos a lei, além dessas, temos a Lei 10.048 de 2000, o Decreto 5.296 de 2004, que fala da prioridade no atendimento às pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Temos leis que vão falar sobre o direito ao acesso ao sistema de transportes coletivos, a Lei 8.899 de 94 e Decreto 3.691 de 2000. Temos a lei que garante o símbolo de identificação de pessoas portadoras com deficiência auditiva, Lei 8.160 de 91, normas de apoio às pessoas portadoras de deficiência, buscando a sua integração social, enfim, uma série de leis, beleza? Citei aqui algumas leis que eu considero as mais importantes. O que eu pretendo, então, fazer com vocês? Vamos focar no estudo do Estatuto do Deficiente, vamos tentar, de alguma forma, pegar a Lei 13.146 e dissecar essa lei, beleza? E depois eu vou passar para o estudo, em um outro ponto, passar para o estudo dessa legislação correlata, citando artigos importantes, enfim, aspectos interessantes, por aí vai, tranquilo? Mas vamos tentar focar inicialmente na Lei 13.146. Então, os aspectos introdutórios da lei são esses, tranquilo? Os aspectos introdutórios da lei são esses. A questão da vigência, da sistematização e da legislação correlata, beleza? Bom, vamos para o ponto 2. Passada a introdução, ponto 2, anota aí, objetivos da lei, beleza? Objetivos da lei. Pessoal, seguinte, com a análise dos objetivos da lei, vocês não só vão conhecer essa lei, vão entender os aspectos estruturais dessa lei, como também a sua base constitucional. E isso vai ficar muito claro nesse ponto 2, beleza? Bom, os objetivos da lei podem ser de cara analisados com a leitura do artigo 1º da mesma. Vamos lá, olha o que diz o artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira
de inclusão da pessoa com deficiência. Entre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Inclusão social e cidadania. Ora, primeira coisa, a palavra-chave que define a lei não é a palavra proteção, embora muitos achem assim. Já cansei de ver pessoas falando, olha, o Estatuto de Proteção da Pessoa Portadora de Deficiência. Está errado, está errado. A palavra-chave que define a lei não é a palavra proteção, mas sim a palavra inclusão, beleza? Tanto que logo no início ele diz, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, notem, o que a lei quer não é estabelecer mais aspectos protetivos do deficiente. Vocês sabem, muitos civilistas dizem isso, o Código Civil, ele tem um sistema de proteção da pessoa incapaz. Nós temos no Código Civil mesmo que de forma implícita um sistema de proteção do incapaz. Beleza? Tranquilo? O que a Lei 13.146 quer não é estabelecer mais institutos de proteção, mas sim instrumentos de inclusão. Essa é a palavra-chave. Você quer garantir a inclusão da pessoa portadora de algum tipo de deficiência para que ela possa participar de forma mais qualificada das relações sociais. É isso que se espera. Vamos incluir para permitir uma maior autonomia. Vamos incluir para permitir que essa pessoa ela participe de forma qualificada, efetiva, concreta de todas as relações sociais. Essa é a pegada. Esse é o aspecto da nossa lei. Tudo bem, gente? Tranquilo? É assim que nós devemos caminhar com essa lei. Beleza? Ah, tá, mas e o fundamento constitucional, o aspecto constitucional dela, tal? Vamos dar uma olhada no parágrafo único desse artigo 1º, e a gente vai poder perceber não só a presença de aspectos constitucionais relevantes, como também, pessoal, outros diplomas que podem ser aplicados, podem incidir. Olha o parágrafo único que diz. Vamos lá. Essa lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do decreto, olha só, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo, ratificados por meio do decreto legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008 e promulgados pelo decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, data do início de sua vigência no plano interno. Então, meus amigos, muita atenção, uma vez que o nosso Estatuto do Deficiente, ele é na verdade, resultado de uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência ratificada pelo Brasil. Convenção, portanto, que o Brasil é signatário. Bom, todos os tratados internacionais de direitos humanos, convenções internacionais de direitos humanos, que não passam pelo processo de emenda constitucional, eles têm natureza de norma supralegal. Lembram disso, dessa discussão? O Pacto de São José da Costa Rica deixa isso muito claro. Eles têm natureza de norma
super legal. Agora, os tratados internacionais que passam pelo processo de emenda, eles têm natureza de norma constitucional, beleza? Portanto, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tem natureza de norma constitucional, beleza? No próximo bloco, a gente continua falando um pouquinho sobre essa base constitucional da Lei 13.146. Um abraço e até lá. Beleza, rapidinho.